Aqui podemos ver o circuito pronto, montado no protoboard, com todos os componentes utilizados, capacitor, transistor, LED, resistências, potenciômetros e amplificadores operacionais e o LDR. Nessa primeira parte mostraremos o primeiro bloco do circuito, onde temos a geração da onda quadrada. Essa onda ela deve ter um valor de pico de aproximadamente 10 volts, tirada nesse ponto aí. Já que estamos alimentando os amplificadores com mais ou menos 12 volts, o valor de pico dessa onda é de aproximadamente 10 volts. Como podemos ver, a onda quadrada gerada, valor máximo aí mostrado na tela do osciloscópio, 10,6 volts. Valor mínimo menos 10 volts. Frequência 103 Hz. Agora mostraremos a geração da onda triangular. Podemos observar a geração da onda nesse ponto do circuito. E a amplitude dessa onda ela deve ser metade da amplitude da onda quadrada por causa do divisor de tensão com as duas resistências do comparador com histerésia. Essas duas resistências têm valores iguais, por isso que a onda triangular tem metade do valor de pico da onda quadrada. Como podemos ver aí, V máximo 4,08 volts. Nessa saída, onde temos a onda triangular, foi colocado um buffer para não puxar muita corrente do circuito anterior, o que atrapalharia o funcionamento desse circuito que gera as ondas triangular e quadrada. Falaremos agora do circuito somador. Ele soma a onda triangular com o valor DC que obtemos de um divisor de tensão. Nesse divisor de tensão, usamos uma resistência de 1 kΩ e um potenciômetro também de 1 kΩ. Ao conectar a resistência de 1K na fonte de alimentação de menos 12 volts, obtemos uma tensão em cima do potenciômetro que pode variar de 0 até menos 6 volts, dependendo do valor da resistência que foi calibrada no potenciômetro. Lembrando que o fato de usarmos a mesma fonte de alimentação que usamos nos amplificadores para alimentar esse divisor diminui custos no projeto, e usamos a fonte de menos 12 porque em seguida passaremos esse sinal por um somador inversor. O buffer foi utilizado nessa parte para que a sequência do circuito não atrapalhe a função do divisor de tensão. No somador inversor, usamos resistências de valores iguais para que o ganho nesse amplificador seja unitário. A função do somador é somar a onda triangular com o valor DC, elevando essa onda triangular, deixando ela só com valores positivos. Queremos isso porque em seguida esses valores serão comparados com valores também positivos que extraímos do amplificador com LDR. No nosso circuito, a onda triangular apresentou uma tensão de pico de 4,8 volts, então ajustamos o potenciômetro para aproximadamente 650 ohms e assim somarmos 4,8 volts DC à nossa onda triangular. Bom, vamos falar agora da parte do circuito que contém o LDR e em sua saída temos uma tensão que varia de acordo com a luminosidade do ambiente. Esse circuito é composto por um divisor de tensão e um amplificador operacional. Como a luminosidade varia em diferentes ambientes e em diferentes horários do dia, optamos por colocar um potenciômetro para fazer parte do divisor de tensão. Então o LDR mantém o valor da sua resistência de acordo com a luminosidade que incide nele e nós manipulamos o valor do divisor de tensão com o potenciômetro, o que nos proporciona controlar a sensibilidade do circuito para acionar os LEDs. Medimos com o ohmímetro o valor da resistência do LDR que usamos nesse circuito. Para ambientes muito claros, sua resistência é próxima a 1 kΩ. Para ambientes com iluminação média, a resistência é de aproximadamente 10K. Para ambientes escuros, ela cresce para 1 MΩ e com escuridão total, ela é de aproximadamente 2 MΩ. Nós usamos um potenciômetro logarítmico de 1 MΩ para controlar o ganho do amplificador inversor, para que a gente possa calibrar a sua saída e limitar o seu valor máximo, que não deve ultrapassar o limite inferior de 0 e o limite superior de Vsat+. Caso isso aconteça, caso esses valores sejam ultrapassados, a saída irá saturar.
A saída do PWM é resultante da comparação entre o sinal triangular, já com o nível DC somado a ele, e o sinal da saída do amplificador com LDR. Quanto mais escuro for o ambiente, maior será a tensão na saída do amplificador LDR e mais largos serão os pulsos do PWM. Como podemos ver no exemplo da figura. Vemos na saída do comparador versátil mais se a entrada do terminal positivo for maior que a do terminal negativo e versátil menos se a entrada do terminal negativo for maior que a do terminal positivo. De acordo com os diferentes valores que são comparados no nosso circuito, obtemos diferentes duty cycles, ou seja, diferentes larguras de pulsos. Vemos agora o sinal da saída do amplificador LDR e a saída do PWM. À medida que a luminosidade que incide no LDR diminui, sua resistência aumenta, a tensão na saída do amplificador do LDR aumenta e o duty cycle também aumenta. Caso a luminosidade incidente no LDR aumente, vemos o efeito contrário, com a diminuição do duty cycle. Notamos que o valor com que está calibrado o potenciômetro é baixo para a situação de escuridão. E a saída do amplificador LDR satura em aproximadamente 10 volts, valor próximo de mais VCC. Podemos então fazer o uso do potenciômetro e regular sua resistência para que a saída do amplificador não sature, garantindo a fidelidade nas informações que guarda o PWM. Ô, professor, agora a gente vai mostrar o circuito dos LEDs ativados com sensor de luz. A equipe é composta por Cássia, Lúcio e Monique. Vamos lá. Se quiser, Monique aqui. Vou lhe mostrar agora, viu, a beleza que a gente fez, viu? Preste atenção, preste atenção. Vamos lá. Pra você colocar na sua casa. Vamos lá. Tá no escurinho, de repente, a luz vai acender. Ficou de a luz vai... Ficou claro, apaga sozinho. Aqui. Apagar a luz não precisa não. Bota aí no pedal. Ó, eletrônica é coisa de doido. Não é não?